A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós, amém? E aí, Laís, paz do Senhor Jesus para você, para Sara e para todos nós, né? Nós vamos meditar essa noite. Eu estava aqui me preparando, estava orando, né? Pedindo ao Senhor o que é que Ele gostaria de falar hoje através dessa passagem. E foi muito interessante que Ele vinha pedindo para eu falar sobre essa passagem. E eu pedi a Ele uma confirmação. E ontem eu estava estudando um livro, né, O Desejado de Todas as Nações, a respeito da história dessa cananeia. Me enganei. Eu estava querendo saber a respeito, né, melhores detalhes para passar para vocês. E foi aí quando eu abri o livro e caiu exatamente nessa passagem. Então Deus confirmando que Ele gostaria que nós meditássemos um pouco essa noite a respeito dessa mulher. E aí, Manu, um grande beijo, querida. Mila. Bem, nós vamos orar, né? Deus vai falar hoje muito a respeito de que Ele é o Deus do impossível, que não há impossíveis para Deus. E muitas vezes é a nossa fé que desanima, né? Os empecilhos que são colocados nos levam a duvidar de que Deus realmente vai cumprir aquilo na nossa vida. Mas há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tem 3 respostas na vida para Deus, para a gente. Uma é não, né? E Ele pode responder o não agora, mas lá na frente esse não vem de outra maneira, como Ele fez com Moisés, que Ele disse não, que Moisés não iria entrar na Canaã terrestre. E hoje nós sabemos que Moisés, ele está na nova Canaã celestial, né? Ele foi ressuscitado. Tem um sim de Deus, que é imediato, e tem um espere. Então essa noite nós vamos meditar a respeito da fé, a respeito da persistência, a respeito de que para Deus não há impossíveis na nossa vida. Amém? Então vamos inclinar nossa fronte, vamos mais uma vez falarmos com o nosso Deus. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, neste momento, Senhor, mais uma vez eu me coloco em Tuas mãos para ser usada por Ti como um vaso, Senhor, para falar o coração de Seus diamantes. Estão aqui agora, Senhor, Te ouvindo e outros Te ouvirão. Que o Senhor traga uma mensagem de paz, de fé, de confiança, de perseverança, Senhor, ao meu coração e ao coração de todos e todas que estão aqui Te ouvindo esta noite. Que tudo isso seja para a glória do Seu nome, para a edificação da nossa fé. Em Cristo Jesus é que Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Julie, meu amor, um beijo para você. Bem, queridos, nós vamos meditar em Mateus, capítulo 15, no verso 21. Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Queridos, todas as vezes que a gente lê uma passagem bíblica, nós precisamos verificar o contexto, né? A história por detrás daquilo. Jesus, nessa passagem, ele aparenta o quê? Indiferença, frieza, não é?
um caráter diferente do comum dele, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Mas neste momento aqui na palavra, ele demonstra não estar nem aí para essa mulher. Essa mulher ali gritando, chamando por ele, e ele se fazendo de que não estava nem ouvindo aquela mulher. E os discípulos também, né, ali dizendo, mestre, essa parte dos discípulos que ele diz, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ou seja, que mulher insistente, que mulher inconveniente. Não está vendo que Cristo não quer ouvi-la? Não está vendo que Cristo não quer olhar para ela? Não está vendo que Cristo não quer dar atenção para ela? Queridos, a situação parece ser assim, um Deus indiferente à situação daquela mulher. Quantas vezes nós nos comportamos dessa maneira, não é verdade? A gente pensa que Deus está indiferente aos nossos problemas. Nós pensamos que Deus não está nem aí para os nossos problemas, que Deus se esqueceu de nós. A nossa pequenina fé, muitas vezes, faz a gente pensar dessa maneira. Nós queremos, muitas vezes, igualar a Deus, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Mas Deus, ele não é assim. Deus é amor. O povo judeu é o povo escolhido para levar a mensagem ao mundo. Foi a nação escolhida, não para ser a nação exclusivista. Ou seja, que tudo tinha que ser somente para eles, que Deus tinha que abençoar somente eles. Deus é um Deus que a gente precisa deixar bem claro. Deus não faz acepção de pessoas. Em todas as lives eu faço questão de enfatizar isso aqui. Porque Deus é amor. Que amor seria esse se Deus fizesse acepção entre o rico e o pobre? Entre o negro e o branco? Entre as pessoas, entre os seres humanos que têm status, que não têm status? Queridos, isso não seria amor. Isso seriam privilégios, né? Isso seria uma acepção, seriam escolhas feitas por um Deus. Mas era exatamente assim que os judeus tratavam as nações estrangeiras. Os judeus colocavam na mente deles, né? Eles tinham esse costume. Eles se voltaram tanto para si que eles não tinham olhos para outras nações, para outras pessoas, para o sofrimento alheio, queridos. Quantas vezes nós, como cristãos, seguidores de Jesus, agimos dessa maneira? Eu anotei algumas passagens, né, que realmente retratam isso. Aqueles religiosos, eles desconheciam as necessidades e não faziam esforço algum para poder ajudar as pessoas, para poder ser sensível à necessidade das pessoas. Eles tinham uma tradição de dizer que quem estava passando por aquele sofrimento é porque tinha cometido algum grande pecado. Nós não somos diferentes dele. Porque eu lembro na época que eu passei o sofrimento com o Rafael, quando o Rafael se enveredou no mundo das drogas, do crime, eu vi várias pessoas chegarem para mim para falar que outros disseram, né? Se eu estava sofrendo daquele jeito, é porque eu deveria ter cometido algum pecado. Alguma coisa estava errada em minha vida. É o Deus que só gosta dos ricos, o Deus que só gosta dos abastados, o Deus que só gosta dos privilegiados. Que Deus é esse? Nós precisamos parar para refletir que o caráter de Deus é amor. E o que é que acontece? Eles achavam assim. Lembra da história de Jó? Os amigos de Jó estavam ali, silenciosos, Jó naquele sofrimento, que não foi brincadeira, perder todos os filhos, perder todos os bens, perder sua saúde, ficar praticamente leproso, com os pedaços caindo, se coçando com um caquinho de telha, e aqueles amigos ficam ali dizendo, Deus deve estar lhe castigando por isso ou por aquilo, você deve ter feito isso ou aquilo. Queridos, não é fácil. E muitas vezes nós agimos como os amigos de Jó. Quantas vezes nós falamos coisas para as pessoas que na hora de dar conselho a gente joga as pessoas para baixo. A gente, em vez de levantar as pessoas e dizer assim, olha, tenha fé.
Não importa o sofrimento que você está passando, Deus nunca vai te abandonar. Você não está só. Deus está ao seu lado, Ele caminha com você. O espírito de profecia, no desejado de todas as nações, deixa bem claro que Jesus, Ele não vai tirar você e eu da provação. Tem determinadas provações que nós precisamos passar. É como escola, que nós precisamos o quê? Passar pelas provas. Para poder passar o quê? De ano, de série. A vida é assim. Mas na hora da prova, Ele vai estar com você. Ele promete estar com você. Ele promete estar ao seu lado. Antes de termos pais, mães, às vezes você pensa assim, eu não tenho um pai perto de mim, eu não tenho um pai ao meu lado, eu não tenho minha mãe, eu não tenho apoio de família. Mas você tem um Deus, que é seu pai, que é seu criador. E Ele diz, por acaso, uma mulher esqueceria do seu filho que ainda mama? Quanto mais Ele de você e de mim. Tantas vezes a gente lê a Bíblia, a gente vê essas coisas, mas na hora das provações vem logo o que? O desespero, não é? Hoje mesmo eu passei por isso à tarde. Estou ainda adoentada, precisando muito da oração de vocês. E essa tarde, hoje eu passei por um probleminha que eu fiquei assim muito triste com a injustiça humana, não é? Com as pessoas que não deixam Deus agir no seu coração. E que muitas vezes essas pessoas se permitem ser instrumentos do inimigo para poder destruir sua vida. E às vezes você é cometido até de injustiças, né? E sendo julgado pelas pessoas por coisas que você não fez, mas que você foi envolvido numa situação. Como José do Egito, né? Ele não tinha se envolvido com aquela mulher. Ele estava inocente. Mas o que foi que aconteceu? Aquela mulher a mulher de Potifar envolveu ele naquela situação e as pessoas ficaram ali duvidando. Mas com certeza, o espírito de profecia deixa bem claro que o marido de José sabia, o esposo da mulher que estava sediando, a esposa de Potifar, o esposo de Potifar, o esposo da mulher de Potifar, o patrão de José, sabia muito bem que José era inocente. Sabe por quê? Se ele tivesse certeza que José tivesse cometido aquele pecado, ele tinha mandado decapitar José, matar José. Mas ele mandou José para a cadeia. Mas ele sabia que José era inocente. Mas quando Deus permitiu José para a cadeia, Deus estava com José na cadeia. E todo aquele processo que José passou na vida dele, a gente sabe o fim. Nós sabemos onde José foi parar. Ele se tornou governador do Egito. Quantas vezes na minha vida e na sua, a gente não entende os para que você está passando hoje, não é? Muitas vezes a gente começa a reclamar, a murmurar. Mas Deus está permitindo por algo melhor, para algo melhor em sua vida. Tenho certeza disso. E naquele momento, Deus queria ensinar aos discípulos que Ele queria dar uma lição em relação a essa mulher. Essa mulher era uma cananeia. Os cananeus, eles eram povos inimigos dos judeus, do povo de Israel. Então, o tratamento já começa tudo errado, né? Porque eram todos que criam em quem? Em Deus, em Jeová. E esses povos eram o quê? Inimigos. Gente, é uma contradição tão grande. Como é que você fala que você é cristão e você não perdoa? Ah, eu sou cristã, mas eu não perdoo aquela mulher, eu não perdoo aquela irmã, eu não perdoo aquele pastor, eu não perdoo meu ex-marido, eu não perdoo meu filho, eu não perdoo meu vizinho, eu não perdoo minha colega de trabalho. Que cristianismo é esse? Como é que nós podemos dizer que somos cristãos e a gente nutre esse tipo de sentimento? Não é que você não vá sentir, porque isso é normal. A própria Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. E Deus diz: não se põe o sol sobre a sua ira. Como é que a gente pode manter um sentimento dentro do coração da gente, se dizendo cristão? O próprio Pai Nosso nos ensina: perdoai os vossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Nós temos que perdoar
a quem nos tem ofendido, que é para Deus nos perdoar, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus fala em Mateus 6,14, que se você não perdoar os outros, Ele não vai perdoar você. Então, às vezes nós queremos bênçãos, nós queremos dizer que somos cristãos, bater no peito que somos cristãos, mas as nossas atitudes, que a gente ainda continua lá dentro, cultivando sentimentos de ódio, de raiva, de vingança. Não é verdade? Quem sabe você que se sente traída pelo seu esposo, sabe que seu esposo tem um amante, e você é de indignar? É de indignar. Não estou dizendo que isso é certo, porque a Bíblia fala que o adultério é errado. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Orai. Orai pelos que te perseguem. Não adianta você xingar a amante do seu marido. Não adianta você começar a encher a cabeça do seu marido contra ela, porque ele vai tomar ódio de você. E ela simplesmente vai ser aquela mulher carinhosa, aquela mulher que vai estar sempre disposta quando ele chegar em casa a dar um carinho a ele, o colo. Oh, meu amor, você está cheio de problemas? Porque ela não passa o que você passa no dia a dia, cozinhando, lavando a roupa dele, passando, né? Então, ele vai chegar em casa, você cheia de ira, né? Porque fica sabendo das fofocas, porque isso aí, num instantinho, o inimigo trata de usar as pessoas para poderem encher sua mente. E de repente, essa pessoa, você fica se enchendo de ira, comece a orar. Comece a falar para Deus: olha, Deus, eu estou irada por isso, eu estou triste por isso e por isso. Me ajude, não está sendo fácil. Mas fale com Deus. Você sentindo Deus ali com você, dialogando com Ele. Não fale com Deus como se Ele estivesse bem longe de você, que Ele estivesse num trono sentado, porque o Espírito Santo de Deus é seu amigo, Ele está aí pertinho de você. Entende? Jesus tratou essa cananeia exatamente como Ele queria que os judeus tratassem. Ele estava mostrando o comportamento que eles teriam, porque Jesus queria chamar a atenção. Naquele momento, Ele queria mostrar a questão do orgulho judeu, de uma nação eleita. Muitas vezes nós, como conhecedores da palavra de Deus, nos achamos melhores do que as outras pessoas que não conhecem, né? A gente passa por uma porta de um bar, a gente faz o quê? Despreza, olha lá, aquela ruma de cachaceiro, disso, daquilo, outro. Não é nosso papel julgar as pessoas. Não é nosso papel apontar as pessoas. Jesus não agiria assim. Nós precisamos orar, levar o amor de Jesus. Nós precisamos ser a carta aberta de Jesus. Nós precisamos ser testemunhas fiéis de Jesus, de que nós andamos com Jesus, que nós temos Jesus. E para isso Ele permite essas provações, é justamente para modificar o nosso caráter, a nossa natureza. E esse processo ele é diário, chama-se santificação. Então, bem, vamos voltar aqui à palavra. Diz que essa mulher, ele vira para essa mulher e diz assim: olha, eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Por que ele falou isso? Porque era exatamente dessa maneira que o povo judeu pensava. Era exatamente dessa maneira que Israel pensava. Muitas vezes nós somos cristãos exclusivistas, né? Às vezes você pergunta assim: de que denominação você é? Ah, você é dessa denominação? Aí já trata a pessoa com preconceito. Ah, aquela igreja que a gente não olha as pessoas, a gente olha as pessoas pelo rótulo religioso, pela capa. E naquele momento Jesus agiu dessa forma. E ele diz assim: mas aquela mulher, queridos, aquela mulher, ela não desistiu. Que fé daquela mulher. Ela sendo o quê? Uma multidão, porque quando andavam atrás de Jesus, andava uma multidão. Imagina aí, aquela multidão atrás de Jesus. E aquela mulher começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E todos olhando e todos percebendo, e vendo que Jesus, aparentemente, entre aspas, não estava nem aí para ela. Ela poderia ter desistido. Ela poderia ter simplesmente ido embora a partir daí. Quantas vezes você clama, não ouve respostas, você desiste do que você está orando. E você começa a dizer: ah, não tem jeito não. Vem
cá, o Deus de Abraão, o Deus que abriu o Mar Vermelho é um e o Deus de hoje é outro? O Deus que fez a estéril dar à luz, o Deus que ressuscitou Lázaro 4 dias com o corpo em decomposição era um e o Deus da gente hoje é outro? Não. A palavra de Deus fala que Deus não muda. O que mudou foi a nossa fé. Ele é e continua sendo o Deus do impossível. Amém? Ele é o Deus do impossível. Não olhe, não foque o seu problema. Porque quando a gente foca o problema da gente, acontece o que aconteceu comigo hoje de tarde. A gente adoece. A gente, com as injustiças das pessoas, né? Com o que as pessoas querem fazer com a gente para humilhar a gente. Então, na hora que a gente para o foco no problema, a gente só vê o problema. A gente não vê o grande Deus que está acima desse problema. Que Ele é o Deus do impossível. Ah, não tem mais jeito para esse casamento meu. Ah, eu não aguento mais orar. Ah, eu pense assim. Você, na verdade, está fazendo um benefício para você. Não é só para o seu marido. É para você. Porque à medida que você está orando, você está crescendo. À medida que você está tendo comunhão com Deus, você vai amadurecendo espiritualmente. Você vai se tornando mais forte. Deus vai transformando sua natureza. Deus vai abençoando o seu lar. Mas precisa que você creia. E foi isso que essa mulher fez. Ela não estava nem aí para o que estavam dizendo para ela. Foi como eu fiz na época de Rafael. Menina, você é louca. Você vai ficar gastando dinheiro com esse menino, pagando o débito de tráfico desse menino, de arma desse menino. O que esse menino está fazendo? Esse menino está acabando com sua vida. Esse menino está destruindo você, sua família, os irmãos dele, seus filhos. Você já pensou se eu desse ouvido às pessoas nessa época? Eu não poderia dar ouvidos porque o sangue do meu filho corre aqui, ó. Entende? É fácil a gente dar conselhos quando o problema não é seu. É por isso que Deus fala que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos, na hora de dar conselho a alguém, se coloque no lugar dessa pessoa. Pare e pense. Será que você daria esse conselho? Será que você gostaria de receber este conselho? Será que você gostaria que as pessoas fizessem com essa pessoa? Será que você faria? É porque o cansaço mental, viu, gente? Que eu não estou bem de saúde. Aí tem esses lápis que eu já falei a vocês de memória. Hoje eu não passei bem, ainda não estou bem. Vocês podem perceber assim, que meu olhar está bem caído. Eu preciso muito da oração de vocês. Mas Deus, Ele queria muito que eu estivesse aqui agora. Tanto que Ele, como eu falei no início, né? Ele pediu essa live e ainda mostrou para mim o tema que eu estava procurando quando eu abri a palavra. Essa resposta, essa mulher, com essa resposta que Jesus deu, olha a resposta. Depois a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Ela não estava olhando para as circunstâncias. Ela não estava olhando se Jesus deu essa resposta. Ela estava sendo humilde. Ela deixou quebrar todo o orgulho da vida dela para salvar o quê? A sua filha. Deus permite problemas na nossa vida para quebrar o nosso orgulho, para salvar o nosso marido, para salvar os nossos filhos, para salvar a nossa família. E a gente não quer pagar preço. Jesus pagou o nosso preço, sem Ele ter feito nada, sem Ele merecer nada. Mas nós não queremos pagar o preço pelos nossos entes queridos. Nós queremos ter uma religião de comodismo, só prosperidade. Nós queremos ser seguidores de Jesus, mas só ter os lucros disso aí. Muitas vezes tratamos Jesus como ele fosse o gênio da lâmpada. A gente esfrega a lâmpada, né? E qual é o seu desejo, meu filho? Ah, o meu desejo é que o Senhor faça isso, como se Jesus fosse, nós fôssemos o Senhor e Jesus fosse o servo. Não é bem verdade que às vezes a gente trata Jesus desse jeito, o gênio da lâmpada? Só para realizar nossos desejos, nossas vontades, nossos gostos. Ele respondeu. Olha a resposta de Jesus. Era exatamente a resposta que os discípulos dariam àquela mulher. Era exatamente a resposta que os judeus dariam a essa mulher. Era a resposta que nós daríamos a esta mulher. Ou os religiosos de hoje dariam a essa mulher. Os que se dizem cristãos dariam a essa mulher. Sabe qual era a resposta? Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quando Jesus falou isso, Jesus queria dizer o seguinte: não era justo desperdiçar com os estrangeiros
os inimigos de Israel as bênçãos de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Porque era assim que os judeus pensavam. E aí, Paulinha, um beijo, amiga. Saudade de você, viu? Era exatamente assim. Aquela mulher, ao ouvir essa resposta de Jesus, ela diz assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Gente, que fé. Por muito menos disso, eu e você desiste. Né? Essa resposta poderia ter desanimado qualquer suplicante menos fervoroso. Quantas vezes eu e você desistimos? Queridos, Deus está sempre mostrando: persevere, caminhe, vá em frente. Eu sou teu Deus, eu não te deixo, não temas, eu estou contigo, não te assombres. Mas a gente está sempre a olhar para o tamanho do problema, que não é do tamanho do nosso Deus. Não há impossíveis para Deus, querido. Não há impossíveis para Deus, querida. Essa mensagem que Deus, e naquele momento, Deus se admirou da resposta daquela mulher. Sabe, queridos? Ele deu uma lição ali para os judeus, ele deu uma lição ali para os discípulos, para mostrar que nem eles, que eram religiosos, tinham a fé que aquela mulher tinha. Jesus respondeu: mulher, homem, grande é a sua fé, seja feita conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. É bem claro que você pode estar fazendo uma oração hoje, que você pensa que Deus não está te respondendo, que você pensa que Deus não está nem aí para você, que nada, eu já pequei tanto, eu faço tudo errado, como é que Deus vai olhar para mim? Querido, querida, Deus não veio para perfeito. Ele veio para aquela mulher cananeia, aquela mulher que o povo judeu era inimigo dela, não queria meia com ela. Entende? Jesus veio para mim, para você. Jesus não veio para perfeitos, não. Bote isso na sua mente. Deus veio para pecadores. Ele disse: eu não vim para sãos, eu vim para doentes. Nós somos doentes, ou emocionalmente, ou espiritualmente, ou fisicamente. Nossa natureza, no nosso caráter. Mas esse Deus, ele nos ama e nos transforma à medida que a gente vai permitindo. Eu esqueci de carregar meu celular. E ele está aqui pertinho de descarregar. Então, antes que acabe, eu gostaria de fazer uma oração por você. Tá bem? Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer pela mensagem que o Senhor mandou esta noite. Com certeza, o coração de cada um nesta noite que está te ouvindo. Dizendo para essas pessoas: não desista. Eu sou Deus. Não desista, eu sei do teu problema. Ele é grande, sim. Ele é um desafio, sim. Ele parece impossível, sim. Mas eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus das causas impossíveis. Acaso há algo demasiado difícil para mim? Difícil para mim? Não, não há, Senhor. Então, neste momento, vem agir na minha vida. Mas a gente entendendo que é um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Pode ser um sim imediato, pode ser um espere, pode ser um não agora e lá na frente seja um sim, mas que a gente aprenda a confiar no Senhor e a segurar em tuas mãos, Senhor. Perdoa a nossa incredulidade, perdoa porque a gente está sempre a murmurar, a gente está sempre, às vezes, se debatendo com o problema, querendo resolvê-lo, mas a gente tem que entender que a gente tem que confiar, entregar e confiar. Aquele marido que a gente fala e continua com aquelas mesmas atitudes, parece que não vai mudar. Ele vai mudar, sim, porque eu tenho visto milagres na minha vida. Ele vai mudar, Senhor. Em nome de Jesus, ele vai mudar na minha vida e na vida de todas as pessoas que estão ouvindo essa live. Esse marido, esse filho, em nome de Jesus. Creia. Viu, Cíntia? Maíse, boa noite, minha irmã. Feliz sábado. Gilvanice, Antônia, creia. Ele vai mudar essa situação aparentemente impossível para mim e para você. Mas ele é capaz de mudar todas as coisas. Ele diz assim: eu farei novas todas as coisas. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Que Deus lhe dê assim uma entrada do santo dia de Deus, assim, abençoadíssimo.
E que você possa, nesse momento, depois dessa live, estar cheia de fé, de confiança, de o que você está pedindo, você não deve desistir. Viu? E deve confiar, porque Ele é Deus misericordioso. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus compassivo. Ele é o Deus que conhece as tuas dores. Ele sabe exatamente o quanto está doendo. Ele sabe o quanto está lá dentro, né? Você pensando em desistir, porque você pensa que não tem mais jeito. Mas Ele é contigo. Deus te abençoe grandemente. Eu continuo pedindo, orem pela minha vida, pela minha saúde e pela minha família, tá bom? Um grande beijo para vocês, um beijo no coração, tá bom? Fica com Deus.